A gente está aqui porque a gente ama o que a gente faz. Eu sempre dizia aos meus alunos, vocês não são obrigados a fazer teatro. Vocês estão aqui porque vocês querem fazer. Então abracem o que vocês fazem, né? Então se a gente abraça o que a gente faz, a gente consegue carregar isso pelo resto da vida. Quando eu tive a ideia de fazer um grupo de teatro aqui em Macaúbas, essa ideia nasceu de algumas vivências que eu tive em Salvador enquanto estudante, né? No ano de 96, eu comecei a me engajar em movimentos sociais, principalmente no movimento chamado Movimento Histórico e Popular de Canudos. Então eu comecei a participar das celebrações de Canudos, indo para os interiores de Uauá, Bendengó, Canudos Velha, Euclides da Cunha. E uma forma de linguagem das pessoas que estavam lá, que faziam parte desse movimento, que eram professores, historiadores, estudantes das universidades, a forma que eles tinham de falar de política pública, falar da situação do povo, era através da arte. Através da música, através da poesia e através também do teatro. Então esse foi o meu primeiro contato direto com o teatro. Todo esse universo que eu descobri me encantou, né? E assim o teatro me fascinava, eu queria aquilo, né? Mas era uma coisa como se fosse distante para mim, porque eu não tinha conhecimento, né, do que era fazer teatro. Então, de 96, eu participei desse movimento histórico, de 96 até o ano 99, né? Aí, em 99, eu perdi meu pai. Eu tive que retornar para Macaúbas. E nesse retorno para Macaúbas, eu sentia muita falta daquela efervescência cultural, muita falta das pessoas, da troca de ideias, e percebia também aqui no meu lugar a necessidade que os jovens tinham de estarem engajados em movimentos culturais. Ela entendeu-se tão grande porque realmente a arte infla a gente. Ela inflou de conhecimento e sabia que ela precisava entregar isso, né? E entregar onde? A gente tem que levar comida para quem tem fome. Então foi a partir daí, né, como educadora, que eu já vim para cá, eu vim transferida da escola pública para cá, eu tive essa ideia, por que não proporcionar isso aos jovens macaubenses? E muitas das coisas que aquele povo do sertão vivia, a gente vivia aqui. E a gente precisava abrir a cabeça para ter um olhar crítico. E a arte era esse caminho. Então eu resolvi, né, era professora do SES, que era o antigo SES naquele tempo, resolvi convocar, fiz um folheto e coloquei, afixei nas paredes da escola. Outras formas de arte a gente não tinha assim, de uma forma tão bem organizada. E Leda trouxe isso para a escola, saiu dos muros da escola, foi para a cidade. Coloquei que ia abrir um grupo de teatro, quem tivesse interessado, que me procurasse, marquei uma reunião. O grupo, ele de certa forma, ele nasce lá no colégio, porque a maioria eram alunos nossos. E eles vieram para cá, né? É claro que eles também se convidavam, porque eles vinham, se sentiam acolhidos aqui, e por esse motivo eles traziam outras pessoas para estarem aqui também. Eu e a Aline éramos colegas, e eu falei, Aline, bora fazer esse curso? A Aline, será? Então vamos. E a gente chegou um dia à noite, e numa reunião. Eu me lembro que por falta de espaço, o primeiro encontro foi no palco, que a gente tinha na praça principal. Nosso primeiro momento, o Leda chegou, isso não é um curso de teatro, isso é um grupo de teatro amador. Apresentou pra gente quem era Antônio Conselheiro e a gente assim, não, eu vou adotar essa ideia, vou entrar nesse grupo. Depois que a gente começou foi tipo como mágica.
eu senti a necessidade de contextualizar os meninos de qual era a missão daquele grupo de teatro. Porque o grupo de teatro nasceu da minha perspectiva de fazer arte lá pelo movimento histórico e popular de Canudos. Então, por isso o nome Grupo de Teatro Antônio Conselheiro. Quando eles chegaram na primeira reunião, eles sabiam que o nome do grupo era esse. Porque eu tinha um propósito de fazer teatro aqui, né? Mas também proporcionar esses jovens a conhecer aquilo que eu conheci. Então, eles abraçaram a ideia e eu convidei o professor Estenil. Quando eu fui convidado para poder participar do GETAC, a primeira reunião, o primeiro encontro já tinha acontecido. Eu estava trabalhando no CETEP na época, nós nos conhecemos lá, e aí ela me convidou para poder vir aqui no GETAC, para a gente poder estar acompanhando e fundamentando algumas ideias dos alunos quando forem dos atores, né? Quando a gente fosse fazer alguma apresentação. Se era uma peça que estava retratando a época, a gente aprendia muito sobre o comportamento dos personagens naquela época, sobre o que tinha se passado naquela época. Então, a gente não fazia a peça só com a fala decorada de você vai falar isso e isso, mas sem entender o contexto do que a gente estava vivenciando. Então, eles tinham que conhecer a Guerra de Canudos. E depois surgiu uma outra amiga, né, que eu conheci primeiro o irmão dela, que foi Diná, estava muito próxima a mim. Eu convidei ela para me ajudar no momento de preparar esses meninos, né? Que a gente tinha oficinas intensas de corpo, de voz, de brincadeira, de destrave. Então a gente brincava, utilizava muito a questão do corpo. Augusto Boal, também eu bebi muito na fonte de Augusto Boal. E a gente começou a trabalhar. A primeira formação do GETAC era eu, Tiago, Railda, Janaína, Aline, a Dilma, aí depois entrou Edilene, Daniela, Simone, Tião Preto, né, nossa magrinha, tem a Dileuza também, Diná, o Estenil. Essa foi a primeira formação, né, do teatro. Tinha Railda. Então foi aí que nasceu o grupo de teatro Antônio Conselheiro. A questão dos espaços, que foi uma grande dificuldade, né? O espaço do bar do meu pai estava vazio, tinha alugado e a gente tinha desalugado, estava vazio. Eu comecei a colocar as coisas todas lá e levar os meninos para minha casa. Era na casa dela que a gente se reunia, era na garaginha ali que a gente sentava e montava as nossas coisas. Aí chegou num ponto que minha mãe queria alugar. Então eu tive que tirar aqueles meninos de lá. Aí que a gente foi buscar o poder público. A gente precisa encontrar um espaço para fazer. E aí a gente pediu um espaço na prefeitura e ele nos concedeu esse espaço aqui. E aí nós fizemos um trabalhão, uma limpeza enorme aqui dentro, tirando um monte de entulho, para poder ter um espaçozinho para a gente poder estar começando, né, para reunir. E aí a gente fazia isso aqui. Engraçado, foi a gente que sugeriu, tá fechado. E não funcionava nada aqui, esse espaço da biblioteca, né, que hoje que era a Prefeitura Velha. Era nesse espaço que a gente, né, fazia os ensaios. E aí, quando a gente chega assim no lugar, as lembranças surgem, né? Eu vou entrando aqui, nesse corredorzinho aqui, e vindo aqui, e as coisas vai surgindo. Eu falei, poxa, o que eu vou falar? Tem tanto tempo, não sei nem o que eu vou lembrar, mas assim, no momento que eu vou
né, as coisas vai surgindo. Logo que a gente começou, a gente não tinha dinheiro para nada. Eu contava com o apoio dos pais, né? Uma tia era costureira, outra tia sabia fazer isso, a mãe tinha um pedaço de tecido, então cada um arrumava uma coisa. Eu me lembro que eu trouxe para uma apresentação o terno que tinha sido utilizado pelo meu pai no casamento dele. E eu era bem novinha, bem magrinha, e meu pai também casou muito novinho, muito magrinho, então aquilo acabava envolvendo a família da gente também. No momento em que a gente ia atrás da peça e que os pais iam no guarda-roupa e revirava dentro de um baú e pegava aquela peça, que foi o caso do terno do meu pai, aí antes de chegar aqui com aquela peça, a gente reviveu aquela história em casa. Precisamos fazer uma roupa do palhaço. Lá foi a gente, eu lembro que eu peguei um pedaço de mangueira lá de casa, um pedaço de mangueira, eu falei, Leida, eu vou fazer essa calça para você. E tinha uma calça de manhã que tinha perdido o elástico. Aí a gente pegou essa calça de manhã, tirou o elástico e colocou essa mangueira e fez a calça do palhaço. E a calça da minha mãe era listradinha, dava certinho. Na época, a gente via assim, tudo muito divertido, mas a gente percebe também que a gente precisava, né, de algumas coisas e que a gente não tinha. E aí a gente tinha que ficar pedindo um, pedindo outro, alguns ajudavam, e todo mundo colocava a mão na massa. A gente ia cortar, a gente ia desenhar, ia pintar, ia fazer o que não sabia, mas a gente conseguia. E era tudo construído com muito trabalho. Os cenários eram construídos aqui também pelo grupo, principalmente para os meninos que ponhavam a mão na massa, faziam a carpintaria, né? E todo mundo ia se ajudando, se dividia no coletivo ali para pedir patrocínio, para pedir ajuda, para montar não só a parte de figurino, mas também a questão de custear as viagens, né? A condução, que era muito complicado para a gente conseguir. Inclusive, trouxe aqui, ó, e isso aqui é uma lembrança que eu guardo comigo, com muito carinho mesmo, que foi da 25ª celebração popular de Canudos. Tive, né, a oportunidade de conhecer Canudos. E isso enriquecia bastante também na questão do conhecimento, na questão de vivência. Porque a gente ia viver algo que a gente tinha lido, tinha pesquisado algumas coisas, mas não tinha a convivência, não tinha prática, não tinha ido, não conhecia pessoalmente. E é um momento muito forte de cultura naquela região, né? Conhecemos o lugar onde as guerras ali aconteceram, foi assim, muita cultura pra gente, ensinamento. E Leida falando, tá vendo aquela parte ali que a gente coloca e apresentando literaturas pra gente fazendo a relação. A gente lá com outros grupos de teatro também, na beira do açude. Foi lindo demais. Vim de lá totalmente diferente de como eu fui. Eu me lembro de uma cena que eu parava e ficava olhando para o céu parado. Enquanto o pessoal fazia a sua parte, eu ficava contemplando o céu naquele sertão quente. E eu pensava assim, poxa, tanta gente, que pena que sofre. E a gente entende a luta de conselheiro naquele momento. Quem é a senhora? Eu sou Dona Vilã. Quem é o senhor? Eu sou o seu coronel. E o senhor? Quem é o senhor? Eu sou noivo casado. Quem é a senhora? Bastiana Siriri. Muito prazer. Você tá só? Quem é a senhora? Eu sou Dona Encrenca. Cadê meu marido? Alguém viu meu marido por aí? Deixe de bestagem. Eu sou o Padre Galo. Ô, Pedigole, pare ou não continue a celebração. A personagem que mais me marcou foi a sereia.
porque eu me descobri no canto. Nos nossos ensaios com Leda, eu consegui me descobrir. Hoje gosto muito, né, de cantar, de me expressar. A criação do meu primeiro personagem foi do Capitão, que foi na peça Casamento de Rosinha. A gente apresentou essa peça no Centro Cultural. Para mim foi um personagem marcante que ficou em mim até hoje. Lavadeiras do Belelé, a peça de comédia, eu era o Tonho do Alto. Foi um personagem que fez sucesso. O pessoal até hoje me vê na rua, que a gente chegou a apresentar numa zona rural aí, o pessoal fala: olá, Tonho do Alto, da banana, olha a banana. Que era um bordão. Isso é interessante, algumas peças de Leda marcam muito, né? No caso da gente, a gente montou as duas no mesmo ano. A infantil, ela ficou mais restrita ali no Centro Cultural, só que a outra foi bem popular e Leda levou para um monte de lugar. Então a gente fez em escola, fez em outro município, fez no Centro Cultural 2 vezes, refez de novo. Então assim, a gente chamou muita atenção. Essas peças que Leda traz, sobretudo com temas nordestinos, elas chamam muita atenção. Acho que as pessoas se identificam também com as histórias, né? Com o jeito que conta. Foi Puxa o Fantasminha. Era uma peça infantil. Foi a minha primeira peça, assim, para público maior. Foi a primeira experiência. Eu fiz um calango para Zefa. Foi um processo, assim, que desafiador, né? Porque a gente vive algo que não é a gente. Então foi um processo, assim, de decorar a sala, de toda semana lá, né? Ensaiando direitinho, treinando em casa. Mas que no final era gratificante, foi maravilhoso. E foi um sucesso a peça. Foi do cordel, era um bebunço que queria casar com a menina. Teve mais a ver comigo, foi o que mais me encaixou, mas eu me senti legal de fazer. Tanto que teve coisas espontâneas na hora da peça que aconteceu, que eu nem previa de fazer e aconteceu e foi bastante legal. Foi bastante prazeroso. Fazer teatro para mim significa um ato revolucionário e me revolucionou também porque eu me encontrei nas artes. A minha sensação de apresentar a primeira vez foi nervosismo puro. Quando eu estava lá no fundo, né, no camarim ali, meu Deus do céu. Quando eu entrei na cena, aí que eu lembrei dos ensaios, lembrei de Leda me encorajando ali. Você vai dar certo, você vai conseguir. Aí na hora eu lembrei, falei, não, eu vou conseguir. Aí parece que a voz saiu e deu tudo certo, eu comecei a cantar. Tudo aquilo que a gente tinha medo de não dar certo, na hora que a gente vestia o personagem e fazia a maquiagem e essa magia do teatro era o que acontecia. Quando a gente entra no personagem, a gente acaba absorvendo um pouco do personagem e isso vai trazendo referências para dentro de nós. Então a gente tem a sensibilidade de olhar o mundo de maneira diferente. O que eu sempre almejei, desde criança, é a liberdade. Da infância para a adolescência, a gente vê a liberdade de uma forma. Só que a partir do momento que a gente passa a ter maturidade, a gente vê a liberdade de outra forma. Então, o teatro para mim é isso, é uma asa, né, que me permite voar para novos lugares e para um outro mundo. Através do teatro, a gente tem uma conexão muito grande, muito grande. É inexplicável, porque eu consegui, né, me libertar, consegui libertar a minha arte, né? Eu tinha lá meus 30 anos, estava com uns meninos de 15, de 16, 17, 18. Então eu estava vivendo aquilo que eu não tive a oportunidade de viver o que eles estavam vivendo. Uma forma assim de revigorar nossas esperanças, alegria. Então possibilitava isso. E a energia dos meninos nessa faixa etária aí era o nosso vigor também. E assim, a forma também que era um estímulo. Era um período assim de juventude, era um período de adolescência que a gente está começando a conhecer o mundo, começando a formar opiniões e tal, e são coisas marcantes. Uma coisa que eu já até falei com Leda, Leda, isso aqui foi uma coisa que mudou muito minha vida. Até então não tinha pretensão de fazer artes para mim era uma coisa que estava tão distante, e em um momento tão rápido que você se encontra em uma coisa que você gosta. Então, desde que eu entrei, eu já comecei a enxergar a vida de outra forma. Sempre fui uma pessoa muito rebelde, muito faladeira, muito comunicativa. E aí, Leda era minha professora na época no CETEP. E ela falava que uma das coisas do meu refúgio seria o teatro. Seria falar, colocar tudo que eu tinha para fora no teatro. Para tentar tirar um pouco da minha rebeldia, né, e do meu excesso de energia que eu tinha, mostrando que todo mundo poderia fazer de uma forma incrível, transformar toda a nossa realidade em uma ficção linda,
e o tempo todo aquilo ali. Eles tinham conseguido vencer as barreiras deles, que são as barreiras individuais, aquelas que a gente tem que enfrentar quando a gente se mostra para o público, né? E a gente está fazendo algo novo. A gente teve a oportunidade de viajar também para a Mata de São João. Foi uma viagem incrível, né? Foi muito bom. E nessas vivências lá fora, eu comecei assim a ter esse mundo mais extenso, com outros diretores, com outros artistas. Ela promovia isso pra gente. Sempre nesses festivais, a gente, né, acaba adquirindo muito conhecimento, né, muito rico, né? Todos os lugares que a gente já foi. Uma viagem em Caetité, Leda nos levou para fazer oficinas lá. Experiência ótima, porque a gente não tinha assim tanta oportunidade para vivenciar o teatro fora daqui. Então Leda foi uma das pessoas assim que proporcionou essa experiência maravilhosa com a gente, tanto em outra cidade quanto aqui. Ah, eu esqueci de um espetáculo que foi muito marcante, que foi Lampião do Inferno ao Céu, né? Que traz essa retórica popular, né? E de marcado, e que também é histórica, popular e histórica, né? Da nossa história enquanto nordestinos. E era Lampião depois que ele morreu, né? Naquele fato histórico do cangaço. Ele vai para o inferno e lá ele faz uma trajetória de buscar, primeiro entender onde é que ele está e vai à busca de Maria Bonita. Então primeiro ele passa desencarnado no inferno e aí lá cria algumas situações até ele chegar no céu, né? Então esse é o contexto da peça. Então, andei dando sirim, sangrando quem não prestava, capando uns cabas safados que a própria filha deplorava. Se algum inocente matei, de qualquer forma eu encurtei seu encontro com a morte. Eu entrei inicialmente como uma das mulheres que chorava, que tinha um velório que acontecia. Aí eu entrei nesse personagem, depois ela precisou de outro para fazer Maria Bonita, que era a dança que tinha inicialmente. Depois ela precisou de um outro personagem para ser a porteira do inferno. E tinha o porteiro, eu era a porteira e tinha o porteiro. A única coisa que eu fazia era só o barulho da porteira. Eu era o porteiro do inferno. E tinha esse perfil de malandro, né? Era um cara que ficava tirando sarro de Lampião. Nesse daí, eu fazia o papel de São Pedro. Também, eu acho que foi nesse mesmo também, que tinha um papel do político também, que eu fiz o papel do político. Incorporei o personagem Antônio Conselheiro, a gente fez várias apresentações. Eu assisti, foi na quadra daqui, e eu me lembro, meus dois primos participaram da peça, mas eu me lembro de eu, pequenininho, estar nos degraus ali da quadra. E aí eu me lembro de meu primo pegar um caixote, subir e falar com as pessoas, quebrar a quarta parede, né? Aí eu me lembro de, depois de terminar, vir aqui para a Prefeitura Velha e ver aquela parte do bastidor também. Em Santo Amaro, que foi o primeiro espetáculo assim, palco mesmo, a gente foi preparado para isso, né? A gente fez várias montagens aqui na região, zona rural também. Foi tudo muito novo, né? Porque tipo assim, a gente fazia teatro de rua, a gente tinha toda a experiência da rua e a gente foi jogado para o palco. Em Santo Amaro, a gente participava da rede intermunicipal de teatro. Éramos o único grupo do interior da Bahia, com a nossa ousadia, que estava lá participando com aqueles grupos, né, da região metropolitana de Salvador. No sexto Fita 2009, e o GETAC está marcando presença. O que você achou do camarim, Polly? Muito chique. É muito chique para nossas pessoas. Assim? Mãe falou também que ia rezar. A primeira vez no palco, mas nós vamos conseguir. Não conseguia ficar no foco de luz que tinha no palco, o cara botava a luz, a gente não conseguia ficar. Tava o círculo lá e a gente ia pro outro lado. Aí ela, não, abre tudo. Pode abrir tudo, deixa a luz geral, porque não vai funcionar com eles. Mas foi uma emoção muito grande, né? A gente conseguiu entender, foi um sucesso, né? E o outro papel que eu fazia não era em presença de palco, eu fazia a voz de Jesus. E eu tinha uma predisposição a essa coisa de improvisar em cima do texto. E nem nisso, né? Até nisso eu pequei que eu dava umas deixas de comédia com a voz de Jesus. Era para ser um momento sério. O céu tinha essa dinâmica. O inferno era uma coisa mais caos e o céu era uma coisa mais branda, né? Tinha uns toques de humor, mas era mais controlado. Aí foram inventar de me jogar pro céu também, aí eu comecei a esbagaçar tudo, assim. Lampião foi um homem de fé? Lampião
O seu intestino está estragado. Desculpa. O seu intestino está traçado. Também a possibilidade de ver as outras pessoas, os nossos amigos em cena também e se sentir realizado por isso, assim, também, né? A gente sempre foi muito unido, né? O grupo, a gente sempre teve isso de ser muito amigo, de torcer muito, de vibrar muito um pelo outro. Dava uma energia muito boa na gente, assim, a recepção, sabe? A coisa do público. Foi a primeira vez que a gente sentiu, era um espetáculo de teatro para pessoas de teatro também. E ter esse reconhecimento da devolutiva do público pra gente era maravilhoso, assim. Mas garanta a voz me ser. É pena que vocês não possam ver. Mas eu vou estar aí, sempre juntinho de vocês, assistindo essa. Que eu tive o prazer, né, de contracenar com Leda. Foi A Cigarra e a Formiga, que foi um dos últimos espetáculos do GETAC. Só tinha eu e Leda no grupo naquela época. E a gente queria manter esse grupo, né? A gente tinha essa vontade. Nesse período de transição até chegar à CIA, eu implantei cursos livres de teatro, que era onde eu cobrava, né? Eu ofertava curso, oficinas de teatro com formação durante mais de 6 meses. A gente começava em março e em novembro a gente tinha resultados com montagem. E logo que eu fiquei sabendo, eu fiz minha inscrição e entrei. Foi assim, nem pensei muito, já fiz a inscrição e comecei a participar. Tive a alegria, né, de minha filha Maria Vitória ter participado da escola de teatro e também ter participado nos palcos de Leda. E como ela, tantos outros adolescentes naquele momento, né? Eu lembro que na época do curso, tinha uma das participantes, ela não conseguia falar. Ela praticamente não conseguia expressar uma frase completa, assim, em questão de timidez. Ela, né, se retraía muito. No final do curso, ela já conseguia, né, se comunicar com todos que estavam ali. Hoje eu já trabalho num grupo onde eu não preciso estar à frente de tudo. A CIA, para mim, é um grupo especial porque é um grupo de mulheres, né? São 4 mulheres. Bruna vai entrar como bruxa, a catadora de história, Elaine, comadre Florzinha, Ludmila. No momento da leitura, a leitura dramática que nós iremos fazer, vocês têm que prestar atenção, porque as rimas, a gente tem texto com rima, na articulação das palavras. Então, nessa leitura dramática, eu gostaria que vocês buscassem a personagem. Ouvi dizer que aqui chegou um boi, que ele veio de muito longe para brincar nesse lugar. Ouvi dizer que aqui chegou um boi, ele veio de muito longe para brincar nesse lugar. Dentro da CIA, fui me descobrindo, me desafiando, me entregando. A partir daí, né, eu percebi que eu me encontrei muito no teatro, ao ponto de querer como uma profissão, de seguir como profissão. Quando surgiu a CIA Cá Entre Nós, é que a gente retomou essa temática social, né? Que a gente começou com Medéia, trazendo a questão do feminismo, né? A defesa da mulher. Medéia. Quanta coragem, havia um entendimento naquela peça de que era preciso vociferar, gritar o grito dos outros. Não era só o grito de Leda, era o grito de muitas mulheres oprimidas, de muitos gays oprimidos, de muitos negros. O trabalho que Leda fez e faz ainda aqui para Macaúbas é um trabalho lindo e é um trabalho assim que não é qualquer um que consegue fazer, porque exige disponibilidade, exige dedicação, exige esse carinho, esse amor pelo teatro.
E aí eu, como professor, eu tento fazer um trabalho assim social, junto aos meus alunos, eu falo, gente, mas eu vou ter que sacrificar um dia da minha vida, um dia de descanso, um dia para relaxar. Eu vou ter que abrir mão de muita coisa para poder fazer isso. E ela abria. Quando ninguém acreditava na gente, ela acreditou. Ela nos deu ela abriu as portas para a gente. Quando ninguém acreditava. Então, eu até me emociono um pouco porque foi a pessoa que estendeu as mãos para a gente. Ela se envolve, ela consegue, né, trazer o gosto através do gosto dela. A gente gosta porque ela gosta também. Quantas lutas, quanta resistência, né? Quantos choros, quantos risos. E foi a grande custo, né? A grande custo. Mas a gente tem uma força motriz, que é o amor pelos palcos. Uma pequena cena. Quando você entrar, você vai dar o seu melhor. Até hoje, quando eu entro, quando eu vou fazer alguma coisa, eu tento dar o meu melhor. A vida bate à minha porta. A vida bate à minha porta. É um passo, é uma ponte. Eu preciso avançar, porque a solidão, ela não pode vencer. O meu fim será um lindo voo.